Olá, eu sou a Tami do Literatami e neste vídeo a gente conversa sobre 3 livros franceses. Bom, provavelmente você já ouviu falar em Annie Ernaux, que é uma autora francesa que ganhou o Nobel de Literatura recentemente. Inclusive, aqui no canal há um vídeo de resenha para o livro Os Anos, da Annie Ernaux, que eu li antes que ela ganhasse o Prêmio Nobel e me impressionou muito, eu gostei muito desse livro, tem texto para ele lá no site também, enfim. É uma autora já muito consagrada. E quando ela tinha 23 anos, em 1963, e era ainda estudante de letras na universidade, ela decidiu interromper uma gravidez indesejada. Numa época em que o aborto era criminalizado na França, ela passa por ele num modo de clandestinidade que a submete a uma série de violências morais e físicas incompartilháveis naquelas circunstâncias. 40 anos mais tarde, ela escreve O Acontecimento, que a editora Fósforo publicou aqui no Brasil em 2022, com tradução da Isadora de Araújo Pontes, e que é um relato muito lúcido, como só a distância temporal permite se produzir sobre uma experiência assim tão abaladora. Toda essa situação desperta na Annie a compreensão inédita da diferença de habitar um corpo de mulher em contraponto ao corpo masculino. Até então, para ela, no amor e no gozo, ela não se sentia um corpo intrinsecamente diferente do corpo dos homens, é assim que ela diz. E quando ela engravida, a sua existência passa a ser uma corrida contra o relógio mesmo, sabe? Enquanto o seu próprio tempo é gestado em si a revelia dela. Conforme esse tempo avança e junto dele se acumulam julgamentos morais de distintas fontes a respeito do que está acontecendo, essa moça, Annie, vai anotando nos seus diários alguns apontamentos a respeito da situação, criando rastros que 4 décadas depois vão servir como base para este livro aqui, que é um livro curto, mas muito impactante. Então, novamente, a Annie vai tomar aqui na sua obra literária o valor inestimável da memória material encarnada, nesses registros imediatos e originalmente despretensiosos para o acesso daquilo que, uma vez vivido, nunca mais se alcança por completo. Mas essa tentativa de resgate do acontecido e a reformulação da experiência em matéria criativa são muito poderosas e a ponto de livrá-la mesmo de uma culpa oblíqua que a acompanha pelos anos que separam o acontecimento da escrita do acontecimento. A intenção inicial, a Annie afirma, era apenas testar o desejo de escrever sobre aquilo, sabe? Uma vez que seria impossível reencontrar o que quer que fosse do passado, porque é sempre um outro que vive na memória, né? Mas o resultado acaba ultrapassando esse mero experimento, porque faz nascer do acontecimento algo que lhe dá sentido, que é a narrativa. A Annie escreve que ver pela imaginação ou rever pela memória é a parte que cabe à escrita. E uma vez que isso é dado, ela reexperimenta o acontecido no ato de narrar, num contexto essencialmente distinto daquele em que tudo se deu, especialmente porque ela está escrevendo fora da ilicitude. Ou seja, quando ela escreve o acontecimento, o aborto já não é mais criminalizado na França e isso o despoja de boa parte do peso que antes a oprimia, e torna, assim, finalmente factível o enfrentamento da realidade desse acontecimento inesquecível para ela. No entanto, mesmo em uma posição exterior à da clandestinidade de antes, a autora vai evitar aqui o termo aborto. Ela vai tratar de acontecimento por acontecimento, como se dissesse respeito a algo que não tem lugar na linguagem, uma ação, inclusive contínua,
que não se converte exatamente em palavra, porque não há termo que dê conta de descrevê-lo com a justeza devida. E essa impossibilidade de alcançar verbalmente a dimensão do sucedido provoca algumas análises recorrentes da sua escritura enquanto ela é feita. Então ela está sempre refletindo acerca do escrever sobre o acontecimento, aqui no próprio corpo do texto mesmo, com observações que representam a intenção autoral de obter êxito em transmitir narrativamente o vivido, por mais inconcebível que tenha sido, sobretudo porque, para Ernaux, essa transmissão é a razão não só da sua literatura, da sua atividade escritora, mas de toda a sua vida. Aqui no livro ela diz, vou ler aqui um trecho para vocês, em que ela diz, para além de todas as razões sociais e psicológicas que pude encontrar naquilo que vivi, existe uma da qual estou mais certa do que tudo. As coisas aconteceram comigo para que eu as conte. E o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este: que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita, isto é, algo inteligível e geral, minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. 2 décadas do acontecimento se passam e em 1984 é a vez de Colombe Schneck vivenciar um aborto. A Colombe é uma jornalista francesa e a sua transição da adolescência para a fase adulta é marcada por uma gravidez acidental, silenciada por quase 30 anos, assim, ninguém fala sobre isso por quase 30 anos, e esse ocultamento do ocorrido só é suspenso pelo livro 17 anos, que a editora Relicário publicou neste ano, em 2023, com tradução da Isadora Pontes e da Laura Campos. É um livro que foi originalmente publicado em 2015 e em franco diálogo com o acontecimento da Ernaux. Então ela começa o livro dizendo o seguinte: nem minha família nem meus amigos mais próximos sabem o que me aconteceu durante a primavera de 1984. Vergonha, constrangimento, tristeza. Nunca contei como acidentalmente adentrei no mundo dos adultos. É assim que ela começa o seu relato. Essa ênfase à idade, né, que ela tinha quando ela realiza o procedimento não é um acaso, né? Tá aqui no título do livro e não é um acaso, né? Essa percepção definitiva do seu corpo de mulher, como um corpo de mulher, um corpo que pode roubar a anatomia do sujeito, chega justamente aos 17 anos, quando ela está pronta para abraçar o mundo e então é abatida pelo entendimento de que não há liberdade total em um corpo feminino, essa espécie de armadilha fisiológica sobre a qual ninguém parece discutir naquele momento. Inclusive, o silêncio que ronda o aborto nas artes incomoda as 2 escritoras em tempos diferentes, né? As 2 vão narrar que elas têm acesso a diversos livros, inclusive especialmente livros eróticos que elas costumam ler, e apesar disso elas quase nada encontram sobre o tema, né? Nas raras vezes em que aparece na literatura lida por elas, o aborto é elipsado, escamoteado, interditado até mesmo no discurso. Então, de fato, como a Schneck escreve, o aborto não é um belo tema literário, né? Ela diz que é uma guerra que se atravessa entre vida e morte, humilhação, vergonha e lamento. No entanto, ou talvez por isso, exatamente por isso, elas sentem que é preciso romper com esse silenciamento que recai sobre ele e jogar a luz literariamente sobre a história oculta de mulheres reais que o enfrentaram e que seguem e seguirão enfrentando, né? A Ernaux diz que, eu vou ler aqui para vocês o trecho, ela diz assim: se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo. Escrever sobre a gravidez interrompida afeta não apenas quem passou por isso, mas em alguma medida todos os interlocutores são arrastados para essa visão
estarrecedora do real que esse tipo de relato oferece e a própria estrutura que sustenta o apagamento dessas vivências também acaba sendo afetada a partir do momento em que um texto sobre isso, um relato sobre isso é publicado. Uma distinção primordial entre o livro da Ernaux e o da Schneck é que o livro da Annie narra a experiência, como eu falei para vocês, antes, e o segundo narra depois da descriminalização do aborto na França, né? Os acontecimentos se deram antes e depois. Então, realizá-los sob a legalidade, sem dúvidas, poupa a autora, a Colombe Schneck, né, que é a autora mais jovem, de umas tantas agressões físicas e psicológicas inescapáveis na década de 60, advindas inclusive da classe médica conservadora. Mesmo assim, essa experiência, obviamente, não deixa de ser terrível para essa jovem dos anos 80, né? E aqui eu vou fazer um parênteses para indicar um terceiro livro, que é esse aqui, Uma Lei para a História, Legalização do Aborto na França, que foi publicado pela editora Bazar do Tempo, com tradução da Júlia Vidili, que reproduz o discurso da Simone Veil quando ela era ministra da Saúde na França, e quando ela discursa ali na Assembleia Nacional Francesa, colocando em votação a legalização do aborto. Então ela diz que o aborto é e sempre será um drama, né? Então, ainda que graças à lei ele não seja mais, ou ao menos não deva ser mais, o resultado ali de horas cruéis, de maus tratos, de sangue, de medo, de humilhação e de desprezo, ele ainda é um drama. E aí, nesse sentido, soa para mim impossível tratar do aborto sem tratar de classe, né? E as duas narrativas aqui, a da Colombe Schneck e a da Annie Ernaux também, reforçam essa impressão, uma vez que as duas autoras colocam a questão em perspectiva, né? Então, apesar de ainda ser adolescente, a Schneck faz parte de uma família de classe média privilegiada, que, embora nunca fale diretamente sobre o assunto, não se opõe à sua escolha de interromper a gravidez. Então, é curioso porque ela começa o relato dizendo que a família dela não sabe, mas o pai e a mãe ficam sabendo sim. Eu acho que ela tá querendo dizer, assim, a família mais distante, né? Que não seja aquele círculo com quem ela mora e tudo mais. Mas a família não se opõe e dispõe de certa estabilidade financeira imprescindível para que ela se recupere de uma intervenção muito menos traumática que a da Ernaux, em termos físicos pelo menos, que à época morava num alojamento para estudante, a Ernaux, quando ela estava cursando letras, e ela não tinha meios para se bancar propriamente, né? Ela vivia sob o risco de ter o seu futuro realmente completamente comprometido por uma maternidade indesejada naquele momento, né? E, inclusive, ela chega a relacionar a gravidez ao fracasso social, num trecho em que ela diz o seguinte: estabelecia confusamente uma ligação entre minha classe social de origem e o que estava acontecendo comigo. Eu estava ferrada, e o que crescia em mim era, de certa maneira, o fracasso social. Então, se a gente buscar um paralelo com a realidade brasileira, a questão de classe também cruza diretamente a experiência do aborto. Embora criminalizado no Brasil, a Pesquisa Nacional do Aborto mostra que 1 em cada 7 mulheres no país já abortaram, e os casos de morte são muito mais recorrentes entre a população pobre, que o faz sem os mínimos critérios de segurança. E eu acho que daí que vem a importância também de livros como O Acontecimento, 17 anos e Uma Lei para a História. A importância desses livros, desses livros serem finalmente, enfim, né, disponibilizados aqui no país, de modo a promover uma conscientização do aborto como um fato que se consuma a despeito da sua proibição, atravessando, inclusive, o corpo social brasileiro em muitas camadas, né? Então é muito importante que a gente fale sobre isso e tenha acesso a experiências que ocorrem já legalmente, né? Agora, ainda sobre a dimensão mais subjetiva dos relatos, é muito curioso como a Ernaux e a Schneck se aprofundam nas suas figuras maternas ao escrever sobre o acontecimento. Não é exatamente uma surpresa, mas não deixa de ser curioso, assim, porque nas duas
parece haver um desejo ou uma predisposição de não ser como as suas mães, né? Não seguir a solidão da maternidade que enxergam nelas, né? Então, as vivências como filhas influem diretamente sobre as suas interrupções gestacionais, sobre a escolha do aborto e a maneira de lidar com essa escolha também, como se tivesse acontecendo ali dentro de cada uma o assassinato simbólico da mãe, quando o procedimento ocorre, né? E no caso dos 17 anos, também o pai é uma presença especialmente importante, mas no sentido oposto, né? Enquanto a mãe da Schneck não vai à clínica, nem fala com a filha sobre o que aconteceu naquele dia, nem antes, nem depois, jamais na vida. A figura paterna dialoga mais com a protagonista, inclusive a autora dedica o livro ao seu pai. Então, a filiação é um ponto central nas experiências das duas, ainda que elas tenham acontecido em tempos e circunstâncias distantes. Em relação às consequências do acontecimento e a sua permanência no imaginário dessas mulheres, se por um lado a Ernaux defende que não valia a pena dar um nome para algo ao qual ela tinha decidido finalizar, por outro lado, a Schneck opta por chamar o embrião de o ausente, né? Aproveitando as possibilidades criativas do fazer literário para transvertê-lo em interlocutor e com isso, em certa medida, alcançar alguma redenção, assim, um alívio da culpa e da vergonha que ela sentia por ter passado por tudo aquilo aos 17 anos. Sentimentos que, inclusive, se esvaem quando colocados ali em texto, né? Então, de qualquer forma, considerando todas as particularidades das experiências de cada escritora, que são muito bem pontuadas em cada um dos relatos, há algo que elas compartilham, que é a certeza de que o aborto lhes garantiu um futuro e as preparou para serem mães, quando essa possibilidade foi não uma imposição, mas uma escolha. E aí, ao escrever sobre o aborto, elas então combinam a dimensão individual e a dimensão coletiva do acontecimento, ao mesmo tempo que fazem da arte um campo de acolhimento para uma realidade que, em geral, se busca esconder, né, ou jogar para longe. Então, a Ernaux e a Schneck publicizam as suas intimidades e, com isso, fazem do livro um espaço público propício à discussão de questões sociais importantes, alçadas à comunidade por uma abordagem de cunho pessoal que legitima o debate sem perder de vista a qualidade estética que transforma o vivido em literatura. Então estas são as minhas recomendações de leitura de hoje. O Acontecimento, de Annie Ernaux, 17 anos, de Colombe Schneck, e Uma Lei para a História, de Simone Weil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido algum desses livros, ou se você tiver algum outro livro sobre o tema para indicar. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Não se esqueça também de considerar apoiar o canal para que ele continue existindo. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!